elevemos nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo a Ele toda a proteção para a noite de hoje. Vamos relaxar um pouquinho. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, oh Pai. Sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Boa noite a todos. Boa noite. A mensagem da noite é de José Carlos de Lucas, sempre melhor. A mensagem 24. Cristo é o governador espiritual da Terra e encontra-se aqui desde a formação do planeta, presidindo. Não há ninguém com autoridade superior a Deus, com exceção de Deus. Cristo é a face do Pai Celestial para os homens. É o Espírito escolhido por Deus para nos servir de guia e modelo. Ninguém se deve julgar perdido, pois Jesus é a nossa bússola. Ninguém se deve dizer sem conhecimento do que fazer e como agir, pois Jesus é o nosso modelo. Como diretor planetário, guia e modelo da humanidade, encargos recebidos das mãos de Deus, Jesus tem poder sobre a terra, tem poder sobre todos nós. Quem deseja tocar o Cristo precisa fazê-lo com a confiança de que será amparado e conduzido por sua vontade. Quando confiamos no poder do Cristo, tocamos no seu coração. A confiança é poderosa, ponte que nos une a Jesus. O poder do Mestre é exercido pelo amor, e quando nos entregamos ao amor, Jesus opera maravilhas em nós. Então, nesse momento, vamos elevar o pensamento a Deus, pedindo a Ele o amparo e a proteção ao palestrante da noite de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e mais nos livrai do mal, porque assim seja.
Vou deixar o pessoal chegar. Então, boa noite a todos. Boa noite. Então, vamos continuar com o livro Roteiro, que faz um roteiro das nossas encarnações. Hoje é desajuste aparente, porque muitas coisas nós levamos a vida dentro de certas formalidades criadas pelo ser humano. E a religião, como ela é muitas vezes dominada pelas pessoas, também se criam muitas formalidades. Então, mais ou menos é nesse sentido que eles vão abordar o tema. Há quem afirme que a doutrina dos espíritos é viveiro de crentes indisciplinados. Pelo excesso das interpretações e pelo arraigado individualismo dos pontos de vista. Outros proclamam que a nova revelação desloca a vida mental daqueles que a espossam, compelindo-os à renunciação. Então, porque quem são os espíritas? Nós aqui, a maioria de nós veio de outra religião, veio. E não quer dizer que não continue lá. O espiritismo não proíbe nada. Ele não obriga nós a ficar só sendo espírita. Inclusive, o Chico muitas vezes aconselhou pessoas que queriam se dedicar só ao espiritismo, que era um padre, inclusive, lá de Minas. Ele falou, não, fica lá na igreja e estuda a doutrina, porque ela vai te dar um conhecimento muito maior do Evangelho, que é o Novo Testamento, né? Então, mais ou menos eles estão comentando, é nesse sentido. Claro que existem os radicalismos, porque nós, seres humanos, ainda somos muito dos excessos. Porque muitos de nós dificilmente está bem equilibrado. Ou a gente está muito para um lado, ou está muito para o outro. Porque nós somos pessoas temperamentais, em evolução. Quer dizer, tentando se equilibrar. Então, claro que no meio espírita você vai ver pontos de vista que são sectários, que as pessoas têm aquele ponto de vista. Mas se elas continuam estudando e evoluindo, elas vão melhorando os pontos de vista. Porque isso nós temos que ver. É bom que cada um tenha seu ponto de vista, mas a gente está melhorando esse ponto de vista. Ou a gente está vendo as coisas assim e assim, porque é o fanatismo. E dentro de todas as religiões existem as pessoas fanáticas, inclusive entre os ateus. Tais enunciados, porém, não encontram guarida nos fundamentos da verdade. O Espiritismo, naturalmente, amplia os horizontes do ser. Claro que hoje boa parte dos espíritas, eles se comprazem em assistir palestra, tomar passe e deu. E os estudos? Geralmente, os estudos nas casas espíritas é de algumas pessoas. E não são pessoas, muitas vezes, assíduas. Um dia vem, outro dia não vem, ou depois não vem mais. Depois daqui uns anos vem de novo. E vai indo. Então, porque o espiritismo, ele envolve muito conhecimento. Porque quais são as duas asas da evolução? Uma se chama sabedoria e outra se chama amor. Então, eu posso ter muito amor pelo próximo, mas como é que eu vou realmente ajudar o próximo se eu não tenho sabedoria? Uma mãe pode ter muito amor pelos seus filhos, mas se ela não tem sabedoria, ela muitas vezes bota os pés pelas mãos, porque ela está limitada a certas questões.
E muitas vezes, em vez de salvar um filho, ela afoga. Por quê? Pelo excesso, pelo desespero, que é uma das coisas que acontece muito, por exemplo, nos afogamentos das praias. O pessoal que faz o salvamento geralmente passa muito problema com a família, que a família não ajuda e atrapalha, porque o desespero não ajuda ninguém. Desespero faz a gente ir pelo instinto. E muitas vezes sem o lado racional. A visão mais segura do universo e a mais alta concepção da justiça dilatam na mente a sede de libertação. Libertação. Eu me sinto cada vez mais liberto ou mais condicionado. Não tem que ser assim, não tem que ser assado. Não, agora tem que... Porque normas é uma coisa, disciplina é outra. Disciplina é uma coisa interior. Nós precisamos se disciplinar. O que eu quero da vida? Então, ir naquela direção daquilo que eu almejo. Então, eu tenho que me disciplinar. Por isso que o Espiritismo fala tanto em disciplina, porque o Emmanuel falou isso para o Chico. O Chico e ele tinham uma missão aqui. Aí, já no primeiro encontro, ele já falou, você precisa, Chico, de 3 coisas, quer dizer, nós precisamos. Daí ele pergunta, qual é? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira, disciplina. Mas não é a disciplina militar. Nós temos que fazer essa separação. Não é ordem unida. É uma coisa interior. Eu tenho essa responsabilidade, eu vou. Uma mãe e um pai que não tem disciplina, eles não criam bem os filhos. Pode até dar comida, dar abrigo, mas muitas vezes relaxam na educação, que é uma das grandes queixas das escolas, onde os alunos vão para lá sem a educação que tinham aprendido em casa, para que eles possam dar melhor a instrução. Porque tudo na Terra é um trabalho conjunto. Ninguém, embora nós seja muito egoísta, muito individualista, mas nós não vivemos um sem o outro. E muitas das vezes a gente usa os outros ao nosso belo prazer. E aí é onde a gente muitas vezes se compromete, porque só quer se servir do outro. Então, a visão mais segura do universo e a mais alta concepção de justiça dilatam na mente a sede de libertação para mais altos voos do espírito. E a compreensão mais clara, alinhando-se à mais viva noção de responsabilidade, estabelece sublimes sentimentos para a alma. Alma, não é o corpo. O corpo vai ficar aqui. Renovando os centros de interesse para o campo íntimo, que se vê de imediato atraído para problemas que transcendem as experiências vulgares. Então, se nós quisermos ser mais liberto do lado de lá, nós temos que ter conhecimento. Mas não é o conhecimento restrito. Não é o conhecimento que eu faço geralmente nas escolas por aí, onde é que eu estou mais preocupado com o canudo do que com a sabedoria. Então, isso é uma das questões que cada um tem que pensar. Eu estou fazendo uma faculdade porque eu quero um canudo ou porque realmente eu quero saber? Porque está cheio de maus profissionais por aí, com as salas cheias de diploma. E aí? Então, isso que eles mais ou menos estão colocando aqui. Nós temos que ir em busca do conhecimento. Experiências. Se nós não passar por experiências, a gente não tem conhecimento.
Porque isso que na doutrina quer dizer conhecimento. É aquilo que a gente já vivenciou, já experimentou, sabe? Não é coisa, não é teoria, não é coisa teórica, é vivência. Então, as nossas vivências, elas são as que fazem com que a gente progrida, mas não ficar restrito àquelas vivências. Quer dizer, sempre procurar ir mais adiante, ser mais aberto, mais espontâneo. Realmente, para quem estima os padrões convencionalistas, que nós somos bastante convencional, tanto assim que muitas vezes a gente critica muito aquelas pessoas meio rebeldes, meio assim, diferentes, que é justamente onde mais se estabelece os conflitos de geração. Não tem um velho de hoje que já não foi jovem, e que já aprontou, que já enfrentou os velhos da época. Pois é, hoje tem muito velho querendo controlar a juventude, querendo controlar os outros. Quando cada um vem com uma bagagem, com coisas, com aspirações para a vida, e que tem que vivenciar. Claro que é importante que as pessoas também queiram, porque existem pessoas jovens que eles preferem amizade com os mais velhos, porque eles se sentem mais amparados no sentido de coisas que eles buscam saber. Às vezes essas pessoas mais velhas têm mais vivência. Aí é troca de diálogo. Mas esse jovem só vai aprender mesmo experimentando essas experiências que o outro já experimentou. Por isso que pai e mãe não passam experiência para filho. E essa questão de ficar sempre querendo controlar os filhos, porque eu tenho medo que aconteça isso, aquilo, eles têm que se tornar mais independentes, menos dependentes. Porque um dia, tanto o pai e a mãe vão para o lado de lá. A lógica é essa. Claro que existe o contrário. Mas geralmente os idosos, os pais, vão antes dos filhos. E aí, vai ficar vendo do lado de lá as besteiras que fez. Coisas que podia ter ajudado os filhos e não ajudou. Aí quer se apegar aos filhos, quer daí controlar, quer dizer, quer ser o anjo da guarda. Ué, quando estava aqui não foi anjo da guarda, vai ser esse agora. Lá no nosso lar tem casos assim. Onde é que o Clarence pegou bem firme. Naquelas mães, né, tudo, que gostam daquelas frases, mãe sofre no paraíso. Eu me criei com essa história, mãe sofre no paraíso. Ué, se está no paraíso, não devia sofrer. Não, quer se fazer de vítima. Então, realmente, para quem estima os padrões convencionalistas, com plena adaptação ao menor esforço, olha aí, com plena adaptação ao menor esforço. Quanta gente que diz que quer um emprego, mas tem que pagar bem e trabalhar pouco, né? Eu quero um emprego onde é que ganhe bem, mas trabalhe pouco. Por isso que muita gente quer ser chefe. E às vezes sai mais comprometido daqui do que veio. Não será fácil manejar caracteres livres nos domínios da fé. Fé raciocinada, não é fé cega. Porque os desvairamentos da personalidade invariavelmente nos espreitam, tentando-nos a impor sobre o trem o tacão do nosso modo de ser. Tudo nós somos personalistas. Eu estou certo, tu está errado. Nós somos ainda assim, mas a gente tem que tomar consciência desse defeito. Porque tomar consciência de um defeito já é alguma coisa. Agora, para se livrar do defeito, aí é outra história. Porque a gente não adquiriu o defeito de uma hora para outra.
Então, é um trabalho, de novo, no sentido contrário. Tentando nos impor sobre outro o tacão do nosso modo de ser. Eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Dentro da nova revelação, todavia, não há lugar para qualquer processo de cristalização dogmática ou de tirania intelectual. Então, tirania intelectual é uma pessoa que sabe muito, mas é tirano. Então, ele usa os conhecimentos dele para dominar o ignorante, principalmente as pessoas inseguras. Então, tem muitas pessoas mais idosas querendo dominar o mais jovem, porque é inseguro, porque tem medo. Aí estabelecem esses relacionamentos, muitas vezes, de posse, de controle. Nos relacionamentos entre as pessoas, acontece muito isso. Até há uns séculos passados, a mulher era que se submetia a tudo. Era a regra. Claro que sempre teve as rebeldes. Graças a elas que as de hoje têm certa liberdade. Só que a maioria de hoje não fez nada para conquistar essa liberdade. E quando elas estavam fazendo, criticavam elas. Que eu me lembro da década de 60, mais ou menos, que o feminismo começou a despontar, as mulheres todas criticavam essas que lideravam o movimento. Mas hoje usufruem todas daquilo que elas fizeram. Então, isso que nós temos que pensar. Eu estou fazendo alguma coisa nesse mundo para melhorar, ou eu estou só querendo o meu? Eu quero o meu, quero o meu. Então, é o egoísta, pessoa orgulhosa, ela fica ali restrita àquilo. Mas também não sai desse ponto. Morre e fica aqui. Ideia fixa. A imortalidade desvendada convida o homem a afirmar-se, e o centro espiritual do aprendiz desloca-se para interesses que transcendem a esfera comum. Hoje nós temos, através dos meios de comunicação, através da informática, que foi crescendo, hoje ela domina, porque nós temos acesso a tudo que existe na humanidade através de um tijolinho. Mas como é que a gente age com esse tal tijolinho? Nós fazemos o bem ou a gente propaga notícia falsa, coloca as pessoas umas contra as outras, onde tem uma briga, eu já estou me metendo no meio para fazer sangue, que é aquela que nem criança. Quando era criança, que tinha dois guris que começavam a brigar, nós já começava a tossicar, que brigasse mesmo. Quero ver sangue, quero ver sangue. E era as criancinhas, né? Os anjinhos. Ou a gente não se lembra como é que nós era quando era anjinho? Anjinho para mãe, porque para o resto era capeta. As inteligências de todos os tipos, tanto quanto os mundos, gravitam em torno de núcleos de força, que se influenciam e sustentam. Sobre isso eu já falei aqui, que é uma palestra que se fala de sintonia. Todos nós somos produto da nossa sintonia. Onde a gente se sintoniza? A gente muda a nossa sintonia. Aprendeu, vai querer aprender mais, quer dizer, tem que mudar. A gente faz isso, ou nós somos aqueles pacatos? Está ali, ó. Usa todos os meios que já tem, mas continua aquela pessoa que não vai adiante. Se enche de conhecimento, de teoria, se acha um intelectual, mas na hora de botar a mão na massa, tem que chamar o pedreiro. O panorama do infinito, descortinado ao homem pelo nosso ideal,
Atrai o cérebro e o coração. Cérebro, coração. Sentimento, inteligência. Esses dois estão equilibrados. Eu sou uma pessoa muito sentimental, vivo chorando, vivo fazendo manha, a vítima do mundo. Ou eu sou muito intelectual, quero mandar no mundo. Se não fazem como eu quero, não vai dar certo, tem que ser assim. Como é que são os ambientes que a gente trabalha? Essas pessoas aprendem a ser mais flexível ou a gente tem que aguentar os tiranos que procuram uma chefia para trabalhar menos e ganhar mais e mandar nos outros? As coisas vêm o retorno. Muito tirano, mandão do mundo está lá no meio dos selvagens. Por quê? Porque ele tem que conviver lá com pessoas que não têm. Os europeus, quando chegaram no Brasil, eles tentaram escravizar o índio. Mas o índio não tinha os conhecimentos que o negro africano tinha. Então, por isso que a escravidão aqui foi de negros. Porque eles já tinham a sua cultura, já tinham alguma coisa, já tinham a sua formação. O índio aqui tinha certas culturas, mas ele estava em formação. Eles, na África, já estavam mais adiantados. E vocês acham que os brancos foram lá e prenderam ele, trouxeram, como tem certos filmes que dizem? Os próprios chefes deles lá, os reis, negociavam com os brancos uma turma lá para ser escravo. Quer dizer, pode dizer, mas eu não sabia que ia ser escravo. Ué, ele vendeu pessoas do seu povo, porque estava atrás de dinheiro, que nós somos muito pelo dinheiro, e o dinheiro vai ficar tudo aqui. O que vai valer? A maneira que a gente lida com esse dinheiro. Não a posse. Porque o dinheiro é uma coisa difícil de nós lidar. Ele provoca personalismo, egoísmo, orgulho. E aí? E ao mesmo tempo faz a pessoa se isolar dos outros. Porque todo mundo que me procura quer dinheiro. Então, muitas dessas pessoas que têm dinheiro, elas se isolam, vivem sozinhas, porque acham que todo mundo que se aproxima é interesseiro. E mais tudo nós queremos ser ricos, né? Tudo nós queremos ganhar na loto. Aquela última aí, por que eu não joguei? Que daí depois, ou por que eu não joguei mais? O panorama do infinito, descortinado ao homem pelo nosso ideal, atrai o cérebro e o coração para outros poderes. E a criatura encarnada, imperceptivelmente induzida a operar em serviços diferentes, parece desajustada e sedenta, à procura dos valores efetivamente importantes para o seu destino na vida eterna. Tem um tal de Big Brother aí. Eu estou assistindo. Eu tenho aquele Globo Play. Porque como eu peguei a internet, então eles forneceram o Globo Play também. Então, claro que não é só BBB que tem lá. Mas já que tem, vamos ver. E muita gente vê, não adianta que dizer, muita gente vê, está ali em cima e ainda critica. Gente, aquilo lá é o retrato da nossa sociedade. É ou não é? Se nós estivesse lá dentro, nós seríamos igual a eles, até pior. Porque para que eles estão lá, gente? Para fazer o bem um para o outro? Eles estão competindo, eles estão lá por dinheiro, grana.
E grana alta. Será que vão saber lidar depois que ganharam? Agora eles se enturmam, né? Que nem nós. A gente se enturma, que tem os mesmos interesses, mas não leva muito tempo, já começam as diferenças, as brigas. É os casamentos. Casamento, no início, meu amor. Nunca. E depois? Hein? Porque tem gente que fala meu amor, meu bem, quando está na rua. Só para receber. Agora em casa é gato e cachorro. E aí, são essas coisas que como é que nós estamos aprendendo a conviver. E aí, eles agora, quem está assistindo pode ver que um dos grupos já está rachando, porque é maior. Agora o menor ele tem que ficar, senão também estava rachando. Não estava? Porque agora cada vez vai ter menos gente. Então aqueles que estão ali, que nem unha e dedo, daqui uns dias já estão diferentes. Porque querem o dinheiro que vai. Não, essa que tem que ir para fora, não eu. Esse tem que ir para fora, não eu. Então, cadê a solidariedade? Cadê a fraternidade que o cristianismo prega já há 2000 anos? E que nós vivemos nesse mundo. Quantas encarnações nós já tivemos no catolicismo? Nos luteranos, que é menos tempo, é 500 anos. Mas o cristianismo já está aqui praticamente há 2000 anos. Então, e os 10 mandamentos não estão há 4000 anos? E a gente segue os 10 mandamentos? Pois é. Então nós temos que começar a reconhecer essas fraquezas nossas para a gente enfrentar melhor e evoluir melhor. Quer dizer, se libertar, ir mais longe, em busca de mais conhecimentos, para fazer mais o bem, colaborar mais com o Criador, que é isso que faz os espíritos evoluídos. Colaboram com o Criador, não ficam só pedindo. Meu Deus, afasta essa pessoa de mim. Por que você botou essa pessoa aí do meu lado? Não aguento. É nos casamentos, muitas vezes, na família, as pessoas se rejeitando. Mas Deus colocou certinho lá quem são nossos parentes. Como é que a gente lida com eles? E até dizer mais. Se piorar a relação nessa encarnação, na próxima vai ser mais perto ainda. As escolas, os casalzinhos aí que se cuidem. As escolas religiosas, oficializadas ou organizadas, presas a imperativos de estabilidade econômica, são essas religiões aí que só pedem dinheiro. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. E Deus muito menos. Habitualmente gravitam em derredor da riqueza perecível ou da autoridade temporal da terra e jazem magnetizadas pela ideia de domínio e influência que no mundo facilitam a solidariedade e a união, de vez que a maioria dos espíritos encarnados, ainda cegos para a divina luz, reúnem-se e obedecem alegremente ao redor do ouro ou do comando sobre os mais fracos. O que a maioria dos evangélicos diz? Não estou falando mal deles, mas do que dizem. Quem é da nossa vai para o céu, quem não é vai para o inferno. Que tipo de cristão é esse tipo de pessoa? Se a obrigação de um bom cristão é ajudar o menos favorecido, o caído, o drogado, o criminoso e assim por diante. Quer dizer, ajudar essas pessoas a se tornarem melhor. Mas não, nós queremos o nosso. Então a gente,
Porque cada pastor tem o fiel, o cristão que merece. Ou fiel, né? Por quê? Porque se eu acho que Deus vai me botar ao lado, lá no seu trono, eles inventaram que tem um trono. Então, Deus é um rei, que tem os seus vassalos. Mas eu, conforme quanto eu der, eu vou ficar do lado de Deus. No tempo de Jesus, tem lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, e tem também no Novo Testamento, aquela mãe que pediu para botar os seus 2 filhos, um à sua direita e à sua esquerda. E o que Jesus falou? Deus é que vai escolher. O que quer dizer isso? Que Deus escolheu quem está perto de nós. Se está piorando a situação, pense bem. Mas no Espiritismo é difícil aglutinar caracteres libertados sob o estandarte nivelador da convenção. Vocês já pensaram se a juventude não fosse rebelde? Nós estamos cada vez mais cheio de convenções, mais escravo de formas. Ainda bem que quando a gente volta é um pouquinho mais. Porque a veiarada de hoje, qualquer dia está de volta. E tem muito jovem aí que era o velho de ontem, né? Assim como aconteceu nos 300 anos em que antecederam a escravidão política do Evangelho Redentor, o discípulo da nossa doutrina consoladora pretende encontrar um caminho de acesso à vida superior. Olha bem o que o Emmanuel escreveu aqui. Quer dizer, o Chico escreveu, mas ele intuiu. Assim como aconteceu nos 300 anos que antecederam a escravidão política do Evangelho. Que época é essa? 300 anos. Em Espíritas, vocês não leem? Isso aqui é muito comentado. Quando é que o cristianismo foi a breca? E nós... Fala. Quem falou, pode falar. Eu acho que quando... Não esqueci o nome do imperador. Convocou os bispos... Constantino, para formar uma religião. O Império Romano. Depois ele pegou aquela crença e botou ela no... Porque tinha gente querendo fazer a mesma coisa. Que logo em seguida teve o concílio e dali para lá acabou o cristianismo. Quem é que fez isso? Nós cristãos. Se é que era cristão na época. Então, quem fez toda a sujeira que mais gostamos de criticar e condenar a Igreja Católica, quem é que estava na Igreja Católica antes de estar no Espiritismo? Hein, gente? Tu tem cara de freira. E já me disseram que eu tenho cara de padre. Então, nós estávamos lá. Mas Deus sempre dá uma nova chance. Vamos ver que nessa encarnação a gente vai melhorar. Então, assim como aconteceu nos 300 anos que antecederam a escravização política do Evangelho Redentor, o discípulo da nossa doutrina consoladora pretende encontrar um caminho de acesso à vida superior. Quem é discípulo do Espiritismo. Nós somos discípulos. Qual é a diferença entre discípulo e apóstolo? Tem diferença ou não tem? Ou é simplesmente sinônimos? O apóstolo está ensinando mais, né? Eu tinha sido, sabe?
Quando a gente começa um curso, a gente é discípulo? É aluno ou é o quê? Ou é professor? Hein, gente? Nós podemos um dia virar professor. Mas primeiro temos que ser aluno. Então, o pessoal que começou a seguir Jesus, primeiro foi discípulo. Eles só realmente começaram a ser apóstolos quando ele, mais ou menos ali, na crucificação. E principalmente quando eles ficaram sem ele. Ficaram com um bom exemplo, ficaram com os conhecimentos, com o que aprenderam, mas não tinham mais aquele que levava eles nas costas. Aí eles tiveram que continuar. Para nós é a mesma coisa. Então, qualquer um de nós que procura se encostar em alguém, não está evoluindo. Porque nos casamentos, desde aquela época, é ensinado os interesses. Por muito tempo, a elite, os casamentos eram tudo de interesse. Porque era mais rico, quem dava o maior dote, e não é interesse. Então, aí onde é que ficou o amor? Aceita as facilidades humanas para dar com largueza e desprendimento de posse. Porque uma das coisas é começar a trabalhar dentro de nós. Nós não somos dono de nada, nem do corpo. Que nenhum de nós sabe o dia que a gente vai passar por lá de lá. Mas Jesus falou que está sempre pronto. E aí? Um de nós aqui vai ser o primeiro. Quem será? Disputa e contentamento de trabalhar disputa e contentamento de trabalhar. Por que eu faço isso? Por que eu trabalho? Para ter mais. Mas o que ele diz aqui? Disputa e contentamento de trabalhar para servir. Que foi o que Jesus fez. É o exemplo dele. Então, enquanto nós vamos chegados no poder, no dinheiro, nós estamos escravos e vamos ficar aqui. Deus vai continuar dando chance para nós reencarnar, só que conforme nós agir, na próxima encarnação nós vamos colher. Olha aí, os hospitais e as prisões estão lotadas. Por quê? Porque tem doente. E aí? Porque se nós fosse são, nós não precisava encarnar. Mente sã, corpo são. Já vem lá dos gregos, antes de Jesus. A nossa mente é sã. Busca a liberdade para substituir-se às obrigações que lhe cabem. Adquire luz para ajudar na extinção das trevas. Todo esse pessoal que a gente fala, a espiritualidade está aqui, são gente que está servindo. E tiveram antes aqui. Então, que tipo de espírito nós queremos ser? Do lado de lá. Servir. E se nós não servimos agora? Só fazemos uma coisa por interesse, imediato. Está no mundo sem ser do mundo. Estamos no mundo sem ser do mundo. É alguém que, em negando a si mesmo, busca o mestre da verdade, recebendo de boa vontade a cruz do próprio sacrifício para a jornada de ressurreição. Ultimamente tem coisas acontecido comigo, que se acontecesse uns anos atrás, eu estava na pior. Agora estou conseguindo entender melhor, para aceitar, e não ficar se rebelando.
Então, isso é a vida. Se nós estamos aprendendo, é para enfrentar melhor o que vem. E nós temos muita coisa para enfrentar ainda, hein, gente? E aí sim ser um ser liberto. E demorando-se cada discípulo em esfera variada de trabalho, observamos que eles todos, à maneira de viajores, peregrinando escada acima, porque tem muito que está com a escada abaixo, peregrinando escada acima. Não tem aquela conversa assim. Para descer, todo santo ajuda. Para subir, a coisa toda muda. Tem uma música assim. Quando a gente está melhorando, está cheio de gente elogiando, incentivando, ou está cheio de invejoso? Nós mesmos podemos analisar. No meio que a gente vive. Pô, às vezes pode até bater nas nossas costas. Oh, parabéns. E quando está por trás? Porque a inveja ainda está dentro de nós. E enquanto nós não se libertar dela, nós não vamos ser felizes. Cada qual contemplando a vida e a paisagem do degrau em que se encontra, oferecem o espetáculo de almas em desajustes e extremamente separadas entre si. Porquanto os habitantes do vale ou da planície, acostumados aos mesmos quadros de cada dia, com a repetição das mesmas nuances de claridade solar, não conseguem esquecer de improviso as velhas atitudes de muito tempo e nem podem entender o roteiro dos que se desinteressam da ilusão. A ilusão em nós ainda predomina. Caminhando em sentido contrário ao deles, ao encontro de outra luz. A evolução é lenta, mas se nós não se esforçar, ela vai ser mais lenta ainda. Muito obrigado, e tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou. Vou ficar um pouquinho perto, meu joelho está doendo. Obrigada, João, por toda essa reflexão. A gente precisa, de vez em quando, ser cutucado, para a gente sair da zona do conforto, né? Porque a gente está muito acostumado a ficar nessa zona de conforto. Então, todos nós precisamos ser cutucados para seguir o caminho do Cristo. Precisamos que alguém nos afirme, porque a gente vai buscar o que a gente tanto precisa, né? Que é o conhecimento e a prática daquilo tudo. Que não basta só saber. Se não praticar, não sei para onde ir. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a nossa Mãe Maria Santíssima, e pedir que ela venha derramar sobre todos os filhos aqui, encarnados e desencarnados, o amparo necessário, a proteção, o conhecimento, derrama o teu laboratório divino, acalma os nossos corações, nos dê a tua serenidade, o teu acolhimento, para que possamos continuar a tua tarefa aqui nesse mundo. Que essa prece possa ir de encontro a todos nós, teus filhos necessitados, por toda a humanidade, Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E assim, pedimos permissão para darmos por encerrado a palestra doutrinária da noite de hoje, que ao sairmos daqui, possamos levar para os nossos lares muita paz e muito amor no coração. Pedimos a todos que fiquem em seus bancos e logo em seguida vão ser chamados de paz. Obrigada, Diana. Obrigado. Eu levo junto.